Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Patrícia, de Língua Portuguesa. E hoje daremos início ao nosso PET volume 3. Então vamos lá? Então, pessoal, sejam bem-vindos à nossa semana 1. Iremos trabalhar leitura, produção de textos, desenvolvimento de uma atitude crítica. Então, todo mundo animado, vamos lá. Como primeira atividade, temos aí uma leitura de uma notícia. Então, todos juntos comigo, acompanhando. Dezenas de pinguins são encontrados mortos em praias de Florianópolis. No total, 70 animais morreram, sendo que a causa mais provável é asfixia e afogamento. Uma ave foi resgatada com vida e levada para a reabilitação. 70 pinguins de Magalhães foram encontrados mortos e um ainda vivo entre as praias do Santinho e Moçambique, em Florianópolis, no sábado, dia 27. As aves passam por necropsia neste domingo 28, mas a causa provável é asfixia e afogamento, informou a Associação R3 Animal, que executa o projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos. As aves apresentavam marcas nas nadadeiras que sugerem interação com instrumentos de pesca, disse a R3 Animal. Na praia do Moçambique foram encontrados 59 pinguins mortos e um que estava vivo. Na praia do Santinho foram 11 aves mortas, uma delas com um pedaço de rede de pesca preso ao corpo. Os animais, eles foram resgatados pela associação. O sobrevivente foi encaminhado para a reabilitação e os mortos para a necropsia do Centro de Pesquisa, Reabilitação e Despetrolização de Animais Marinhos, no Parque Estadual do Rio Vermelho, na capital catarinense. Segundo a médica veterinária Janaína Rocha Lourenço, as análises mostram que os pinguins podem ter ficado presos em itens de pescaria, porque foram detectados a pteria em aletas, ou seja, falha de penas nos membros torácicos, congestão generalizada e miopatia de captura. Alterações fisiológicas desencadeadas no corpo por terem ficado tentando se soltar por bastante tempo. Tadinhos, né, dos pinguins. Por serem aves, os pinguins estão sujeitos a morrerem afogados, conforme a R3 Animal. A chamada captura incidental é uma das grandes causas da morte de animais marinhos, ainda que não sejam alvo de pescaria. Eles acabam capturados e morrem. Nessa época do ano é comum a chegada de pinguins no litoral catarinense, porque é o período de migração das aves vindas da Patagônia, informou o projeto de monitoramento. Então vamos lá, pessoal. A primeira perguntinha sobre essa notícia aí, né? De fato triste. Temos aí o que fato está sendo noticiado. Então, qual que é o fato aí? A morte de 70 pinguins e um ainda vivo nas praias do Santinho, em Moçambique, em Florianópolis, no sábado 27, sendo que a causa provável é a asfixia por afogamento pelo contato com equipamentos de pesca. Então, resumindo aí a notícia, o fato é esse. Quem colocou mais reduzido, por gentileza, acrescente, né? Para ficar completinha a sua resposta, tá bom? Letra B, vamos ver se vocês acertaram aí. Em que local o fato noticiado ocorreu? Está bem claro aí. E vem no nosso lead, que é o primeiro parágrafo da notícia, não é isso que a gente já aprendeu? Temos aí o lead e no nosso lead tem essa informação, né? Tem as informações aí de qual fato, onde, o que, como aconteceu, mais reduzido e em sequência, a partir do segundo parágrafo, vem a descrição toda que é o corpo da notícia, né? E assim você entende melhor
o que se passou, como que foi, o que aconteceu direitinho. Mas a letra B resume-se em que local. E o local é entre as praias do Santinho e Moçambique, em Florianópolis, que é o estado de Santa Catarina, beleza? O que motivou o acontecimento dos fatos noticiados? Então, os pinguins, eles ficaram presos em itens de pescaria e as aves passaram por necropsia, não é isso que foi falado? E a causa provável é asfixia por afogamento, segundo a Associação R3 Animal, que executa o projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos, ok? Qual que é a linguagem utilizada na notícia? Então, a linguagem da notícia é a linguagem padrão. Ela vem objetiva, direta, clara, para todo leitor entender o que de fato aconteceu. Vamos continuar então. Letra E, pessoal. Qual a relevância desse tipo de notícia? Por quê? A relevância de toda notícia é manter as pessoas informadas sobre os fatos da atualidade, né? Então, quando você lê uma notícia, quando você ouve, você quer se atualizar sobre determinado assunto, né? E a notícia em estudo, ela serve para quê? Ela serve para alertar as pessoas, né? Essa notícia, ela serviu como esse alerta sobre os impactos negativos das ações do ser humano na natureza, né? Olha para você ver o tanto de pinguins, né, que foram mortos devido a itens de pescaria. Então é complicado, né, pessoal? Leia os textos a seguir como atividade 2. E a tragédia da dengue continua. Vamos trabalhar, assim como no PET 2, textos sobre essa doença, não é isso? Então vamos lá. Cristiane Bofim, da agência Einstein. Acompanhem comigo. Na casa da aposentada Mercedes dos Anjos Santos, de 85 anos, os vasos floridos, dispostos harmoniosamente, sempre chamaram a atenção de quem passava na rua. Mas os números de casos de dengue noticiados com frequência nos jornais ano após ano fizeram com que os pratos saíssem de cena para não virarem criadouro do mosquitinho listrado, explica a aposentada moradora de São Paulo. Para ter uma ideia da extensão do problema, entre janeiro e 31 de dezembro de 2019, dados mais atualizados do Ministério da Saúde foram notificados 1.544.987 casos prováveis de dengue. O número é 488% maior que o registrado em 2018. Só no estado de São Paulo, onde mora a aposentada, foram 444.593 casos prováveis. Agora vamos passar para o próximo texto. Texto 2. Brasil ultrapassa 500 mil casos de dengue no ano. Doença já matou 181 pessoas, outras 201 mortes estão sendo investigadas. O Brasil já registrou mais de 525 mil casos prováveis de dengue e 181 mortes em decorrência da doença em 2020. Os números foram divulgados nesta sexta-feira, dia 10, pelo Ministério da Saúde e abrange as 14 primeiras semanas do ano, ou seja, vão até o último sábado. Também foram registrados 15.051 casos e 3 mortes por chikungunya e 2.054 casos de zika. As duas doenças, assim como a dengue, são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Segundo a pasta, até a 10ª semana do ano, o ritmo de crescimento de casos foi superior ao observado em 2019. De lá para cá, hoje, houve diminuição, mas de acordo com o próprio boletim do Ministério, os casos ainda estão em processo de atualização.
ou seja, os números em especial das últimas semanas são preliminares e ainda podem aumentar. Das amostras analisadas, a dengue tipo 2 foi a mais comum. Então, pessoal, temos aí duas notícias, não é isso? Onde trata-se aí do aumento de casos de dengue. Então, vamos às atividades. Qual o assunto, então, pessoal, tratado nas notícias? O alto índice de casos de dengue registrado no Brasil, ok? Essa aí eu tenho certeza que acertaram. E qual que é o objetivo principal das notícias? O objetivo principal é informar e também alertar sobre o elevado número de casos de dengue. Assim, as pessoas podem se conscientizar e tomar os cuidados necessários para evitar a proliferação do mosquito causador da doença, que em alguns casos pode levar à morte, ok? Resposta completíssima, dá uma acrescentada na de vocês e observe se está tudo organizado e se vocês não estão esquecendo de nada. Letra C. Qual a semelhança entre elas? Qual que é a semelhança aí que nós podemos identificar? Ambas, né, chamam a atenção para o alarmante aumento de casos de dengue no Brasil, ok? E qual das duas notícias transmite mais confiabilidade, ou seja, mais confiança? Por quê? E aí, pessoal, o que vocês responderam? Então, vamos corrigir? Ambas, elas são confiáveis, pois apresentam dados e fonte de pesquisa. As duas, né, são evidenciadas aí como fonte o Ministério da Saúde. Então, se trata de uma fonte confiável, de dados confiáveis. Porém, o texto 2, ele vem mais detalhado e, portanto, ele é considerado, então, mais informativo, ok? Atividade 3, temos aí a leitura desses textos. Então, vamos lá. Maísa desabafa no Twitter e critica a maneira sensacionalista que a mídia utiliza para informar. Lembrando aí que sensacionalismo é o feito, a divulgação de notícias exageradas, que causem sensação, que choquem o público, sem nenhuma preocupação com a verdade, tá bom? Aí vem assim, ó. Não é de hoje que alguns famosos reclamam sobre a maneira sensacionalista, né, que alguns veículos utilizam para informar. Mesmo que muitos não inventem notícias, há muitas vezes um exagero que incomoda. E muitas vezes esse recurso é utilizado para chamar a atenção mesmo. Recentemente foi a vez da Maísa sofrer com esse sensacionalismo. Chateada com a situação, a apresentadora resolveu reclamar no Twitter. Então, a apresentadora Maísa, ela foi vítima desse sensacionalismo. Então, vamos observar. Aí ela resolveu reclamar e publicou assim no Twitter dela. O que eu tuito. Aí ela foi e colocou realmente o fato, o que ela realmente publicou. Como o primeiro textinho aí embaixo. Aí no segundo, é como a mídia quer que vocês leiam as coisas. E no terceiro, é o que ela recebeu em troca, tá bom? Então, o fato aí, vamos ler primeiro. Não aguento mais não ter voz nessa casa. Ah, eu quero ver Harry Potter, eles querem ver Todo Mundo Odeia o Chris. Sendo que eu já vi 4 episódios com eles esses dias e mesmo assim, eles não querem nem ver a Pedra Filosofal, pelo menos. Então, esse aí é o fato, é a verdade, é o que ela realmente publicou no Twitter dela, né? Aí ela especificou aí, ela falou que de um fato corriqueiro, né? Ela queria ver um programa e a família dela queria ver outro. Isso aí acontece, né, gente? Ok. Aí, o segundo texto já é a notícia que a revista Caras fez através dessa publicação inocente dela aí. Ok, então vamos lá. Maísa Silva desabafa sobre relação com a família em casa. Não tenho voz. Maísa desabafa sobre relação com a família em casa em suas redes sociais. Olha para vocês verem, observarem a diferença aí, né? Porque
Simplesmente, se o leitor só ler esse título, né, e esse subtítulo aí, pela revista Caras, né, que foi veiculada, o que a pessoa interpreta, né? O que a pessoa pode interpretar dessa matéria aí? Simplesmente que a Maísa tem problemas com a família, não é isso? Né? Que dentro de casa ela não tem voz, que ninguém respeita a opinião dela. É isso que podemos interpretar se lermos só esse título e o subtítulo. E qual que é o fato mesmo, né? Se a pessoa não conhece o Twitter real, né? O que ela interpreta? É o que acabamos de falar. Então, essa revista, né, essa matéria aí, ela induz de propósito. Ela faz um exagero, né? Ela induz de propósito a interpretação que o leitor possa ter, né? Por isso que a Maísa aí, ela resolveu reclamar, porque ela foi uma das vítimas, né, desse sensacionalismo da mídia. Aí, o primeiro texto nós vimos o que foi o real, o segundo nós acabamos de observar o que a revista Caras publicou, e o terceiro são as consequências das interpretações da revista. Olha lá o que ela recebeu em troca. Aí tem comentários desagradáveis, né? No primeiro lá tem assim, Maísa, na Bíblia está escrito aí, a pessoa que comentou fala, né? Cita até citação bíblica, entendeu? Falando que, que nós devemos respeitar os pais, que a Maísa tem que ter essa obediência e tal, sendo que não tinha nada a ver a postagem real dela, né? Aí na segunda tem assim, pirralha, não sabe de nada, sempre teve tudo, sinal que você não recebeu educação. Então, assim, não tem nada a ver com o fato real. Eles escreveram, fizeram esses comentários a partir de uma interpretação induzida pela revista, né, para provocar mesmo escândalo, né, para chamar atenção. Então, assim, se for olhar, a revista aí cumpriu o objetivo dela, né, que foi escandalizar, né, tornar-se público, chocar o público, sem nenhuma preocupação com a verdade. Por isso que a gente deve ter cuidado, né? Deve analisar realmente a fonte, se aquela notícia é verídica, para não ficar fazendo interpretações e questionamentos errados das pessoas ou de situações. O que foi noticiado nesse texto, pessoal? Foi noticiado um exemplo em que a mídia sensacionalista manipulou um acontecimento, provocando conflito contra a apresentadora Maísa em sua rede social. A revista Caras, ela teve uma atitude ética em relação à publicação Não Tenho Voz? Por quê? Não, né, pessoal? Ao publicar a notícia com essa manchete, proporciona muitas interpretações, como, por exemplo, que Maísa tem problemas de relacionamento familiar. A revista intensifica o sentimento da apresentadora, que parece ter feito a postagem em tom de brincadeira. A escolha do verbo desabafo, usado quando alguém está muito descontente com alguma situação e precisa expor o problema, e o uso do termo não tenho voz, que até foi dito pela garota, mas em outro contexto. A publicação da notícia, enfim, assim gerou comentários ofensivos à artista. Qual deveria ser o papel dos veículos de comunicação ao noticiar os fatos? O
papel dos veículos de comunicação deveria ser de relatar os fatos de forma clara, objetiva, imparcial, ou seja, de maneira fiel à realidade. É muito comum os meios de comunicação pegarem uma publicação em rede social, uma entrevista ou live, né, como tem acontecido nesse período de isolamento, e transformarem em uma notícia geralmente negativa. Não se limitam aos fatos e não são fiéis ao que realmente aconteceu ou foi dito. Por isso, devemos sempre não ler apenas as manchetes, né, os títulos, subtítulos, e sempre que possível ir direto à fonte primária do fato para saber o que realmente foi dito. Assim, opiniões e julgamentos ficam por conta de cada leitor. Então, pessoal, finalizamos aí a semana 1. Espero que vocês tenham entendido as questões. Qualquer dúvida, só me chamar. Logo estaremos juntos. Deus abençoe você e sua família. Um abraço carinhoso e até a próxima aula.